reforma trabalhista foi aprovada pelo Congresso Nacional e seus efeitos já podem ser sentidos pela classe trabalhadora. Mas, de que forma essas alterações vão afetar a categoria bancária? O presidente da Contraficute, Roberto van der Osten, vai falar um pouco sobre o assunto. Roberto, como fica a vida do bancário com a reforma trabalhista? Bem, algumas mudanças já são antevistas. Os bancários enxergam, até porque a Contraf e o Diese têm acompanhado as demissões, e percebeu-se que de 2014, 2015 e 2016, a redução de postos de trabalho na nossa categoria cresceu muito. O bancário vai perceber que a contratação vai ser determinante para decidir como fica a vida de quem está dentro do banco. Ou seja, o contratado diretamente por tempo indeterminado pode começar a se reduzir em banco, e o banqueiro vai escolher para cada tarefa um tipo de contratação, ou por teletrabalho, ou trabalho intermitente, ou, pior ainda, vai escolher terceirizados, que custa, em média, diz o Diese, que custa 25% menos do que o contratado diretamente, trabalha em média 3 horas mais por semana e é o segmento que mais sofre acidente de trabalho. Isso o bancário vai enxergar ao longo do tempo daqui para frente. Roberto, após a aprovação da reforma trabalhista, nós vimos muitas empresas lançando programas de demissão voluntária. Você acha que isso foi coincidência? Não, não acho. É evidente. A gente falava agora há pouco que teve uma ampliação na redução de postos de trabalho. Algumas empresas não tiveram essa paciência de trabalhar a demissão ao longo do ano e partiram para planos de demissão estimulada, voluntária, ou de aposentadoria, de antecipação de aposentadoria, para mais rapidamente abrir postos de trabalho para poder contratar trabalhadores, por exemplo, terceirizados. Né? Não à toa, vimos que algumas empresas já se modificaram nas suas normativas para prever essa possibilidade. O que muda para os trabalhadores de bancos públicos? Um grande banco público, imediatamente aprovada a reforma trabalhista e a lei de terceirização, mudou a sua normativa que tratava de terceirização. Já estava lá que o banco poderia terceirizar, mas ele poderia terceirizar em atividade meio, não em atividade fim. Ele modificou essa normativa colocando essa possibilidade para a sua atividade fim. E normatiza isso, diz como que vai ser feito, de que forma poderá o gestor prever isso no seu local de trabalho. Com isso, para o empregado de banco público e para bom entendedor, quando você diz que eu vou contratar doravante terceirizado, significa que não tem mais contratação direta por tempo indeterminado, ou seja, não tem mais concurso público. Agora, os acordos prevalecem sobre a lei. Isso beneficia o trabalhador de alguma forma? Os patrões vinham há muito tempo perseguindo isso, essa possibilidade de flexibilizar, de negociar, rebaixando direitos. Então hoje, se eles pegam uma categoria ou um sindicato fragilizado, ou se a conjuntura é muito adversa, eles vão propor para o sindicato redução de várias questões que podem ser negociadas para baixo hoje. Isso é muito ruim. O princípio da negociação coletiva e a construção de acordo coletivo, ela partia de uma suposição de que o trabalhador é a parte mais frágil, ele precisa ser protegido. Então tem um patamar mínimo de onde partia a negociação, que era a lei. A partir da lei você podia fazer negociação que trouxesse mais, que fosse mais vantajosa para o trabalhador, para a trabalhadora. Talvez essa seja a mudança mais expressiva, mais significativa, que os patrões mais desejaram. O piso salarial dos bancários sofre alguma alteração? Para quem é contratado direto com o banco, o piso previsto na nossa convenção coletiva continua, o piso mínimo da categoria continua. Vai balizar horas extras, vai balizar o trabalho intermitente, o trabalho parcial. Agora, o grande problema que nós estamos dizendo é que haverão pessoas, homens e mulheres trabalhando dentro dos bancos, que não serão bancários. Então, você imagina o seguinte, que hoje tem uma agência ou um local de trabalho onde todas as pessoas, o menor piso salarial desses que trabalham ali é o que está previsto na nossa convenção coletiva, para escriturário,
caixa ou qualquer outro tipo de trabalho dentro do banco, o piso é o piso da categoria. Existirão pessoas dentro das agências que vão ganhar muito menos que isso, porque não são bancários, são terceirizados. Então, o salário das pessoas que trabalham dentro de agências bancárias, a média salarial será mais baixa. Você empobrece uma categoria, reduzindo o seu salário, isso tem reflexos nos restaurantes em volta da agência, no comércio, porque um número X de pessoas recebiam um salário médio que foi rebaixado. Então, isso reflete em toda a sociedade. Você rebaixa o salário de toda a sociedade quando você faz isso. Para finalizar, Roberto, o que acontece com as funções de confiança, os prêmios, a isonomia de funções que foram adquiridas pelos trabalhadores antes da reforma? Bem, a função de confiança, ela é um problema para você determinar o que é o que não é. A CLT não diz claramente o que é uma função de confiança. Quem decidia se o cargo da pessoa se o cargo era uma função de confiança ou não, era a Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista modifica isso, quer atribuir para negociação entre o sindicato, o trabalhador e o patrão, a determinação do que é uma função de confiança, e a partir desse momento que se determina que aquela é uma função de confiança, o trabalhador pode trabalhar suas 8 horas, que ele vai ganhar um salário fixo e trabalhará 2 horas a mais do que todos os outros bancários sem receber nenhuma hora extra. Com relação à isonomia, também a reforma traz dificuldades para você determinar. A isonomia são pessoas com salários diferentes fazendo a mesma função dentro de um local de trabalho. A lei cria limitações, coloca questões de tempo de serviço, questão geográfica, se eu estou no mesmo local, diz que tem que ser no mesmo local de trabalho para ter isonomia. Então criou dificuldades, limita o debate de isonomia para eu reivindicar o mesmo salário de outra pessoa que faz exatamente a mesma função, o mesmo horário, o mesmo serviço que eu faço em outra agência, outro local de trabalho. E a questão de prêmio é uma novidade na lei. Como tem tipos de contratação, o teletrabalho, o trabalho intermitente, vários tipos de trabalho vão ter que ser remunerados por produtividade. Significa que talvez o bancário, como tem muito no comércio hoje em dia, o bancário vai ter uma remuneração fixa baixa, a maioria da sua remuneração vai ser permitido por lei, por produtividade, por venda de produtos, por maneiras variáveis de remunerar, e isso não vai aderir ao seu contrato individual. Ele não tem como reivindicar isso em ações de justiça, ou em aposentadoria, ou aderir ao seu contrato individual. Ele separa as coisas do meu contrato individual de trabalho. Isso é muito ruim, isso vai trazer muito problema para a nossa categoria, porque a sazonalidade vai determinar qual é o tamanho do meu salário. Obrigada, Roberto, pela participação. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho muito importante que a gente comece a produzir e levar esse debate para os locais de trabalho, porque nós temos oportunidade do movimento sindical e os trabalhadores e trabalhadoras interagir e refletir sobre essa reforma trabalhista, que de resto é a mais profunda, a maior reforma trabalhista feita no mundo. A OIT acompanhou 110 países que fizeram reforma trabalhista de 2008 a 2014 e verificou que tanto a modificação na contratação como a modificação na negociação não gerou nenhum posto a mais de trabalho do que havia. As bases da reforma trabalhista são bases falsas. Nós combatemos essa reforma e queremos agora encontrar mecanismos negociais para minimizar e fazer uma redução de danos para que nós, trabalhadores, não saiamos perdendo e que a gente não pague o pato. Agradeço a oportunidade.